Agora no estúdio, ao vivo, uma conversa esclarecedora com nosso convidado. Estabeleceu contato com o José Seixas, assessor jurídico do Tribunal Regional Eleitoral. Seixas, você nos ouve agora? Bom dia. Estou ouvindo bem, Kleber. Bom dia. Poxa, muito obrigado por nos atender. Eu estava falando agora há pouco, quando a gente tentou contato com você, que o presidente do tribunal, o desembargador Rômel, foi a Brasília num encontro no Tribunal Superior Eleitoral para já tratar da logística das eleições municipais desse ano. E que ele tem em você um dos braços aqui para tocar. É uma grande operação, tem todo um calendário que envolve não só a mobilização dos meios, mas acima de tudo o calendário com as restrições, as obrigações de partidos e dos pré-candidatos também, né, Seixas? Isso. Na verdade, assim, o trabalho da Justiça Eleitoral, ele inicia quando termina uma eleição. Então, desde que terminou as eleições de 2018, o tribunal já vem trabalhando com todo esse trabalho de logística e processos que decorrem do pleito eleitoral, já para que no ano seguinte, nas eleições seguintes, já esteja tudo pronto com uma certa antecedência. Então, o desembargador Rômel esteve em Brasília, reunido com a ministra Rosa Weber, para tratar justamente dessas questões que dizem respeito à logística, tudo que é necessário, porque a gente sabe que a eleição no estado do Amapá, né, em geral no estado da região norte, eles têm um diferencial em relação aos demais estados do país, né, principalmente do eixo sudeste-sul, né. Então, há especificidades, né, no tratamento, né, e no desenvolvimento das ações da Justiça Eleitoral, tendo em vista, né, a nossa dificuldade de acesso a algumas regiões, né, os transportes que são, em grande parte, feitos por via marítima, né, via fluvial e também via aérea. Então, a gente precisa contar com aeronaves da Força Aérea, né. Então, enfim, todos esses detalhes do processo eleitoral aqui do Amapá, né, eles precisam ser tratados com muito cuidado. Então o presidente esteve ali em Brasília justamente para tratar dessas questões. Bom, e por aqui a gente tem alguns eventos importantes do calendário. Na quinta-feira abriu, né, no mundo do futebol, né, costuma dizer que tem a janela da Europa, né, quando se permite que o mercado europeu possa fazer a ida e volta, mas aqui é o mercado, é a janela eleitoral, né? Quando especificamente para vereadores há a possibilidade de mudança de partido sem que ninguém vá lá alegar a infidelidade partidária e pedir o mandato de volta, é isso? Isso, você lembrou bem, né? No futebol existe, né, essa questão da janela, né? A janela de transferência, né? Então eu acho que o legislador até de uma certa forma aí copiou, né, esse mesmo modelo. Mas, na verdade, ele é uma resposta, né? Uma resposta do Legislativo ao endurecimento das regras de fidelidade partidária, né? A partir de 2007, né, com a edição da resolução que trata da infidelidade partidária, ficou mais complicado, né, fazer aquela mudança, né? Aquela dança de partidos, né? Antigamente, até 2007, a coisa era meio bagunçada, né? Você trocava de partido como trocava de camisa, né? Então, a partir da resolução que tratou da infidelidade partidária, essas regras ficaram um pouco mais rígidas e o legislador, né, que é claro que é o maior interessado disso, né, acabou promovendo essas alterações na mini-reforma de 2015, né, e também em 2017, no sentido de possibilitar essa mudança de partido sem a perda do mandato. Afinal de contas, o Supremo já havia decidido que o mandato pertence ao partido, né? Então, dentro de todo esse contexto, se criou essa chamada janela partidária, que ela compreende o período de 30 dias antes do prazo final para a filiação partidária. Então, o prazo exigido para a filiação partidária é de 6 meses, né? Então, 30 dias antes se abre uma janela em que é permitido àqueles detentores de mandato eletivo que estejam no último ano do mandato fazer essa mudança de partido sem que com isso perca o mandato. Então ele é considerado como uma justa causa para desfiliação. Perfeito. Não, a regra se aplica só para os vereadores, que a eleição desse ano é a eleição municipal, né? Deputados estaduais. Os vereadores e apesar de ser uma eleição municipal, também não afeta os prefeitos e vice-prefeitos, né? Essa regra ela é específica para aqueles que são mandatários de cargo eletivo proporcional. Então aí não estão afetos, né, os
prefeitos, os governadores e o presidente da República quando se trata de eleições gerais. Para você ter, só para a gente ilustrar isso, né, o presidente da República hoje está sem partido, né, e isso não constitui justa causa para a perda do mandato, né, justamente porque ele não se aplica aos cargos majoritários, mas apenas aos cargos proporcionais. Perfeito. E, bom, dentro desse calendário tem um regramento todo especial para quem precisa, devido à sua função, cargo público, enfim, a chamada desincompatibilização. São prazos distintos para cada categoria, não é, Seixas? A lei estabelece 3 prazos principais de desincompatibilização, né? O primeiro deles é o prazo de 6 meses antes da eleição, e a eleição vai ser realizada no dia 4 de outubro, então 6 meses nós teremos aí 4 de abril, né? 4 de abril, então é o prazo para que aqueles que se enquadrem nas situações previstas lá na lei das inelegibilidades se afastem dos seus cargos. Então, quem são esses, né? São aqueles, os ocupantes dos cargos majoritários que queiram se candidatar, então eles têm que se afastar aos 6 meses antes da eleição, secretários de Estado, né? Ou seja, aqueles que, pela natureza da função que exercem, podem exercer alguma influência mais positiva em relação aos seus subordinados, né? Sobretudo em relação aos agentes públicos, né? Essa regra ela se destina justamente aos agentes públicos, aqueles funcionários públicos ou agentes, né, da administração pública que pela razão da sua função exercida possam exercer aí alguma influência perante o eleitorado ou perante os seus subordinados, né? Então a lei ela cria esses prazos de desincompatibilização, e esse prazo de 6 meses aí, né, antes, né, é o prazo que é exigido para esses que estão nos cargos de primeiro escalão, né, primeiro e segundo escalão sobretudo, né, para a gente ter um detalhe maior, um detalhamento, já que são várias hipóteses, né, aqueles interessados podem acessar o site da Justiça Eleitoral e lá há uma tabela de desincompatibilização. Então você procura lá, verifica se a sua situação se enquadra ou não dessa desincompatibilização nesse prazo de 6 meses. Ô Seixas, eu sei que você está num treinamento, você está num curso, agradeço a deferência de atender a gente aqui, pelo menos por telefone, mas eu queria saber de você, para fechar, esse ano ainda está rendendo processos eleitorais da eleição passada, de 2018, a respeito de prestação de contas dos partidos, enfim, essa situação que ainda tem desdobramentos, inclusive com mudança na composição das casas legislativas. Eu queria que você deixasse aí um alerta, um tipo de orientação que você pode passar para os partidos políticos. Bom, em relação aos partidos políticos, e em especial para os candidatos, né? A gente sabe que a eleição é municipal, né? Então nós temos uma quantidade de vereadores nos 16 municípios, e há uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral. Por exemplo, essa semana mesmo, né, a gente estava despachando, né, antes do presidente viajar, uma série de processos em que candidatos não prestaram contas, e muitos deles receberam verbas do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, eles estão obrigados, por lei, a devolver esses valores, e muitas vezes são valores elevados, 10, 20, 30 mil, 70, 100 mil reais, recebido de fundo partidário sem a devida prestação de contas. O que acontece? Eles são encaminhados para a Advocacia Geral da União, né, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, para inscrição do débito em dívida ativa, e a gente sabe que aí, a situação do candidato pode ficar muito complicada se ele de fato não prestar as contas devidamente. Então essa é uma grande preocupação. Nós temos os processos ainda, ações de investigação judicial eleitoral, que pela natureza da função elas são ações complexas, exigem produção de provas, testemunhas, inclusive mais recentemente tivemos alguns julgados no Tribunal Eleitoral, inclusive com reflexo sobre o mandato eletivo de alguns titulares de algumas cadeiras da Assembleia Legislativa, e outros que ainda estão aí para pauta de julgamento nos próximos dias, né, nos próximos meses. A expectativa é que a gente conclua tudo isso antes do processo eleitoral, todos esses processos estejam julgados. Mas aqui fica realmente a nossa preocupação em relação aos partidos, sobretudo em relação à regra de proporcionalidade entre gêneros,
Infelizmente, muitos partidos políticos pegam, por exemplo, mulheres apenas para suprir aquele número e muitas vezes não dão o apoio necessário posterior na questão da prestação de contas, na questão do apoio jurídico, né? E muitos desses candidatos, principalmente candidatas, estão sendo aí acionadas judicialmente para devolverem vultosas quantias de recursos públicos advindo de fundo partidário e de fundo especial de campanha. Então fica o nosso alerta, né, para que todos aqueles que vão se lançar candidatos, que pensem muito bem, procurem partidos políticos que sejam que possam dar esse suporte, não só durante a campanha eleitoral, mas principalmente depois do processo eleitoral. Esse acompanhamento justamente nessas questões de prestação de contas e também em relação ao apoio jurídico nas ações que eventualmente forem impetradas contra esses candidatos durante o processo eleitoral. Então fica aqui, né, o nosso alerta para que todos aí estejam tendo esses cuidados para que o processo eleitoral corra sem maiores atropelos. Perfeito, José Seixas, assessor jurídico do Tribunal Regional Eleitoral. Fica aqui de público convite, assim que for possível, um sábado desse, você vir aqui com a gente ao vivo, a gente poder avançar um pouco mais nos esclarecimentos a respeito da eleição. Eu aqui, de nossa parte, a gente... Realmente, esse final de semana está bem complicado para nós, mas não faltará oportunidade aí ao longo da campanha eleitoral e a gente certamente vai ver aí na agenda, né? Vamos ver aí com a Fernanda, que é a nossa assessora de comunicação. Acerta lá a agenda direitinho e a gente vai, sim. Eu, inclusive, acertei com a Fernanda, a gente está lançando essa semana aí, provavelmente segunda-feira, um hot site dentro do portal conexãobrasilia.com, que na verdade é uma seção dentro do portal conexãobrasilia.com, voltada para a cobertura das eleições, e ela já se colocou à disposição, como sempre. A gente agradece a parceria de sempre do Tribunal, tá bom, Seixas? Um abraço. Isso. A gente agradece também o espaço, né, que vocês dão aí, importante para nós, porque a gente, vocês são os nossos amplificadores, né? São as nossas vozes perante a sociedade. É importante fazer esse trabalho de transparência do trabalho da Justiça Eleitoral, para que a população em geral esteja aí tranquila e informada, principalmente a respeito de todas as ações desenvolvidas pela Justiça Eleitoral, principalmente dentro do processo eleitoral. Ok, obrigado. Nosso agradecimento.